Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina Direito Previdenciário, preparatório aqui para o concurso do INSS, tá? Através do concurso 085. Vamos aqui para a nossa próxima aula, que é legislação previdenciária. A gente vai se aprofundar um pouco sobre a legislação a respeito do direito previdenciário, as leis cabíveis. A gente já viu as instruções normativas lá atrás. E agora a gente vai trabalhar com as leis, né? Vamos conhecê-las melhor, a gente já vem citando elas já ao longo do curso e a gente vai dar continuidade aqui, né? Com uma breve introdução, tá? A respeito do nosso sistema, tá? A Previdência Social, como já foi dito, é um sistema de proteção do trabalhador, tá? Para garantir que em momentos que ele está vulnerável, como doença, acidente, coisas que não são programáveis, né? Falecimento, etc., e até mesmo aquelas que são, de certa forma, programadas, né? Como a aposentadoria, por exemplo, o nosso sistema previdenciário, ele visa proteger o trabalhador, tá? Em momentos em que ele não possa mais, a sua capacidade laborativa estiver reduzida de alguma forma, tá bom? Essa é a função do sistema previdenciário. A seguridade que está estabelecida lá na Constituição Federal, que a gente vai falar de novo, ela é composta por três áreas, né? Saúde, assistência social e previdência social. Então, o que a gente estuda aqui, que é a previdência, é aquela que tenta assegurar, né, o trabalhador em momentos ali de incertezas, né? Ou então momentos em que ele já alcançou aquele tempo ali de contribuição, que é para ele descansar, né? Vamos dizer assim. Que a capacidade dele de trabalho já foi reduzida em função da idade, ele já alcançou aquele tempo de serviço para poder ah, almejar a aposentadoria, tá? Ah, eu gosto de dar essa breve introdução para a gente se situar, né, no assunto. A gente tem a questão do sistema contributivo, né, da nossa Previdência, como que ele funciona, o sistema contributivo, né? Aquele trabalhador que contribui para a Previdência, ele tem um desconto diretamente no salário dele, ou seja, é um contribuinte obrigatório, quem tem carteira assinada, e aí o empregador dele também contribui com a porcentagem, tá bom? É um tema que a gente se aprofundou, né? Mas a gente dá uma passada aqui para a gente se situar. A gente vai ver um pouquinho, porque isso é importante a respeito da origem e da evolução histórica da Previdência Social no Brasil. Eu quero falar com você sobre as leis que norteiam a Previdência, como que a gente chegou na lei atual da Previdência Social, hoje, a organização. Tivemos outras leis já, tá? A raiz dela já é aqui no século XX, né? E ela passou por várias modificações, né? Para se tornar o que é hoje, né? Porque o direito ele é isso, ele muta, né? Ele vai mudando, alterando para ele se adaptar à sociedade em que ele está, né? Funcionando. Então, se a sociedade necessita de uma determinada lei, de uma determinada adaptação legal, o direito vai se encaixar ali para que ele seja útil, porque o direito, a função dele é ser útil na sociedade. Então, você tem um monte de leis que trata sobre a previdência social, e isso precisa ser utilizável ali no meio daqueles cidadãos. Vamos lá. A primeira lei previdenciária foi a Lei Eloy Chaves, de 1923, tá? Que foi a primeira tentativa ali de criar um sistema previdenciário no Brasil, tá? Na época eles chamavam de Caixa de Aposentadoria e Pensão, os CAPs, né, que foi fundada por trabalhadores ferroviários. Então, essa lei ela tinha o objetivo de garantir uma aposentadoria, sabe? E pensão por morte para aqueles trabalhadores ali das ferrovias e etc. Né? E esse foi o ponto de partida para o modelo que a gente tem hoje de previdenciário, nossa, em 1923, tá? A gente tem depois os IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que foi de 1930 a 1934, tá? Durante a década de 30, lá, 1930,
o governo federal, tá? Aí já tem o Estado trabalhando, ele estabeleceu os IAPs, que era o quê? Um sistema previdenciário mais amplo do que era aquele, o CAPS, criado anteriormente por trabalhadores de ferrovia, né? Ele não se restringia só a ferroviários, ele englobava, né? Ele incluía também outras categorias de trabalhadores urbanos, tá? Essa era a diferença, tá? Então, ele representava ali uma centralização, né, das funções previdenciárias do que a gente vê hoje, né? E também facilitava o acesso aos benefícios e tudo. Era mais organizado, era mais abrangente e automaticamente, né, mais organizado também. Após isso, lá em 1960, a gente tem a nossa primeira lei sobre isso, né, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS. Foi uma tentativa, né, ali na época, de unir, né, as normas previdenciárias em uma legislação única, tá? Que ali era regulamentado as formas como os benefícios eram concedidos, né? E aí abrangia mais trabalhadores ainda. Você pode ver que foi cada vez, porque por ser um sistema que faz muito sentido, que é muito benéfico, que consta que chega uma certa idade, a pessoa não consegue mais produzir, a pessoa não consegue mais trabalhar, né? E aí ela vai fazer o quê? Então faz muito sentido, enquanto a pessoa tem força de trabalho, ela contribuir para um sistema que, quando ela não tiver mais essa força, ela poder parar e ela ser amparada, né? Aqueles que são mais jovens ali, da idade que ele tinha na época, que contribua, entendeu? E isso não inventa ele de contribuir mesmo sendo aposentado, né? Então, é um sistema muito interessante, e aí foi regulamentado primeiro em 1960, tá? Ele também, lá em 1900 também, 1960 também, com a Lopes, foi instituído o nosso INSS de hoje, tá? E ele passou, então, a ser o órgão responsável pela administração da Previdência Social aqui no Brasil, e o é até hoje, né? Até hoje, o órgão responsável por gerenciar, organizar, administrar a Previdência Social no Brasil é o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. E aí, gente, a gente chega a ter a nossa Constituição Federal, tá? De 1988. A Constituição Federal de 88, ela é um marco na história da Previdência Social. Por quê? Ela integrou a Previdência a um conceito de seguridade, passando a garantir não só o direito à saúde, assistência social, mas também a proteção previdenciária universal. E o que é isso? Passou a ser um direito de todos os cidadãos, tá? E passou a regular também de forma mais abrangente. Então, assim, ela que trouxe essa segurança maior e que essa previdência alcançasse uma parcela maior da sociedade, na verdade, a sociedade inteira. Toda pessoa que trabalha passa a ser um dos direitos fundamentais também, né? Seguridade social. E toda pessoa que trabalha ser obrigada a contribuir para que no momento em que ela precisasse, ou sofrer um acidente, ou falecer, os dependentes ficaram sem ali o provedor, a provedora, ah, ou já não tem mais força de trabalho em razão da idade, que essa pessoa tivesse um amparo. Isso para todos os cidadãos, não só para alguma parcela da sociedade, ou não só para um grupo de trabalhadores específicos, tá? Nós vamos passar aqui para as principais leis, né, que vão reger a nossa Previdência Social, tá? Ele é regido por um conjunto complexo, vamos dizer assim, de leis, tá? A gente tem a Constituição Federal, que é de forma mais generalizada, e nós temos leis específicas, nós temos instruções normativas, nós temos atos normativos que vão regular cada setor da Previdência Social, desde a relação de quem é dependente, alíquota, ou seja, quanto que você contribui e quanto você vai receber quando você for ser beneficiário, os dependentes, a carência. Então, nós temos todas essas leis, normas, para regular isso aí, tá? Até porque a gente viu o princípio da legalidade, tudo tem que estar na lei, né? A nossa forma de Estado é assim.
Então, aí vamos para algumas, vamos começar pela Constituição Federal de 88, a gente vai para a atual, a gente fez um breve relato histórico aí, para saber como é que foi a origem, as primeiras leis. Agora a gente vai para a Constituição Federal de 88. Ela é a lei fundamental, né? Ela regula muitas coisas. Você vê ali na Constituição, você vai ter direito trabalhista, você vai ter direito civil, você vai ter direito processual, você vai ter tudo de forma generalizada. Porque as formas específicas vêm de leis específicas que vão tratar daquele caso, daquela situação, daquele serviço público específico. Então, a Previdência Social não é diferente, tá? Então, a Constituição, ela vem estabelecer uma base para o funcionamento da Seguridade Social no Brasil, tá? O foco, a intenção, o objetivo é sempre universalizar esse atendimento. O que é universalizar? Nesse sentido aqui do contexto, é que todos tenham acesso, tá, à Previdência Social, que não seja algo para uma parcela da sociedade, que não seja algo difícil, seja fácil, de fácil acesso para o cidadão, tá? E assim garantir os direitos sociais dele, tá? A gente vai começar eh, no meu slide aqui do principal artigo que trata da Previdência, que é o artigo 194 da Constituição Federal. O que que ele fala? A Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. O que diz esse artigo? Ele vai englobar várias coisas dentro dessa Seguridade Social. Saúde, previdência e assistência social, tá? Então, assim, o nosso sistema previdenciário, o nosso sistema de seguridade, ele vai englobar várias coisas, né? Para dar essa segurança ao trabalhador, tá? Nesse artigo, a gente pode observar que ele diz que a Seguridade Social ela tem que ser organizada de forma integrada e organizada entre os poderes públicos. Ou seja, o Estado, a administração pública, ela tem responsabilidade sobre a Seguridade Social. Ou seja, a sua organização, a execução, o seu fornecimento para a sociedade, tudo, isso aí tudo é de responsabilidade do poder público, tá bom? Essa atuação do governo, ela é, ela é complementada pelas contribuições. Então, assim, o governo organiza, cria, cria normas, cria leis, estabelece critérios, tá? Mas para esse sistema previdenciário funcionar, ele precisa de contribuição. Contribuintes são aqueles que serão beneficiados desse sistema em algum momento. Então, quem contribui é quem vai ser beneficiado por ele, tá bom? O sistema de seguridade social, ele não pode ser pensado de uma forma isolada. Ele é todo um conjunto de coisas. Tudo está interligado de certa forma, entende? Então, cada segmento do poder público tem uma necessidade, cada segmento da Previdência tem uma necessidade, e se é abarcado pelo nosso poder público para que funcione. Tá? E quando eu falo abarcado, eu digo no sentido assim, de ser regulamentado mesmo, tá? Publicidade dos atos, é, é, leis que vão reger e organizar beneficiários, não beneficiários e etc. Tá bom? A gente tem também outro artigo muito importante da Constituição Federal, que é o artigo 201, que ele diz o seguinte: a Previdência Social será organizada sob a forma de um sistema que atende aos seguintes objetivos: cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada e acidente de trabalho. Proteção à maternidade, infância, família, criança e ao adolescente. Auxílio à pessoa com deficiência e reabilitação profissional, tá? O que é isso? Esse artigo, ele é um dos mais importantes da Previdência Social. Por quê? Ele define as diretrizes para os beneficiários, que ele estabelece que a Previdência, ela tem que cobrir eventos surpresa, como doença, invalidez, morte, tá? Acidente de trabalho e eventos previsíveis, como idade avançada, porque sua idade avança e sua capacidade laborativa diminui, né? E ele também garante a proteção à maternidade, à infância, assistência às pessoas com deficiência. A gente tem os BPCs, por exemplo, tá? Os benefícios de prestação continuada.
que são benefícios que muitas vezes são concedidos a pessoas que sequer contribuem para a Previdência, tá? Então, assim, esse sistema previdenciário, ele tem todo esse caráter social impregnado nele, né? Ele não se limita apenas à aposentadoria, pensão e etc. Qualquer situação que possa afetar a capacidade do trabalhador de sustentar a si mesmo, de cidadão de sustentar a si mesmo e a família, a gente tem um sistema previdenciário aí para garantir isso, tá bom? Ele garante um escopo muito grande, muito amplo de proteção social, tá? E ela assume esse papel de amparar o trabalhador mesmo, sabe? Nas situações de vulnerabilidade. É, então, não se trata, concluindo, não se trata apenas de aposentadoria e etc., mas é um sistema para proteger trabalhador em diversos aspectos da vida, tá? Por isso, daí toda essa importância que tem que ser dada à atuação aí da Constituição Federal no sistema previdenciário. É a base, né, de tudo. Você tem as leis que elas vão especificar e você tem a Constituição que trata de forma geral, porém com extrema importância e indicando os caminhos que serão utilizados no nosso sistema previdenciário. Bom, a gente começa tratando é, de uma das leis mais importantes da nossa Previdência Social, que é a 8.213, que é uma lei que a gente já vem falando dela aqui direto, tá? Porque é uma das mais importantes, tá? Porque ela vai estabelecer planos de benefício da Previdência Social. Então, ela vai determinar quais são os benefícios, as condições para concessão, beneficiários, dependentes, condições de perda de situação de beneficiário, recuperação dessa condição. Ou seja, ela regula muita coisa, né? Então, ela é importantíssima, ela é importante você saber, você ler, você ter uma relação mais próxima com essa lei. A gente vai começar aqui com o artigo 11, né, que é um artigo muito importante também, deixa eu ler ele aqui. Artigo 11 da 8.213. São segurados obrigatórios da Previdência Social os seguintes trabalhadores: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Esses são os obrigatórios, aqueles cuja contribuição ela é feita diretamente ali na folha de pagamento do funcionário, do trabalhador, tá? E a gente tem também aqueles que a gente estudou, que são aqueles que são optativos, eles optam por ser beneficiários. Ou seja, eles optando, eles vão contribuir de forma autônoma. Então, olha, eu quero ser que coberto pela Previdência, então eu vou contribuir, tá bom? Então, aí o artigo 11 ele vai tratar dos obrigatórios, tá? Ou seja, dando destrinchado aqui. Ah, quem é o empregado? Como a gente já viu. Vamos passar aqui só para a gente dar uma recapitulada, tá bom? Não vou me aprofundar, porque a gente já aprofundou disso nas outras aulas, tá? Mas a gente precisa sempre situar, senão não caminha. Empregado, pessoa que trabalha sob o vínculo empregatício por carteira assinada. Empregado doméstico, aquele que presta serviço no âmbito familiar. Tá? E o trabalhador avulso que presta para várias empresas de forma intermitente, como estivador, trabalhador portuário, etc. Também são contribuintes obrigatórios, tá? Contribuinte individual é o autônomo, o profissional liberal, advogados, tá? E etc que eles vão contribuir por conta própria, tá? Porque eles querem contribuir. E aí eles vão ser beneficiários também. E a gente tem o segurado especial, que é o trabalhador rural, que de forma individual ou em grupo, ele trabalha em atividades agrícolas e agropecuárias, tá? É, esse artigo, ele basicamente define as pessoas que têm direito a uma cobertura previdenciária no Brasil, né? E ele vai permitir também que uma variedade, você vê aí, que diferente do que é a origem da nossa Previdência aqui no Brasil, você vê que acaba marcando todas as modalidades de trabalho no Brasil. E aí você conclui que estão todos protegidos pelo sistema previdenciário. Inclusive, com vínculo formal, vínculo informal de emprego, todos
têm direito à Previdência Social, desde que contribuam. A única diferença é que alguns são contribuintes obrigatórios, ou seja, eles querendo ou não, vai ser descontado no salário deles, e outros são porque eles querem, né? A gente pode passar também pelo artigo aqui 74, tá? Também separei como um artigo muito importante também. Pensão por morte será devida aos dependentes segurados que falecer, aposentado ou não, inclusive nas hipóteses de morte acidental. O que é esse artigo? Ele vai tratar basicamente sobre o benefício da pensão por morte, que a pessoa, essa pensão ela é devida aos dependentes do segurado que falecer, tá? Então, ou seja, é uma situação em que o beneficiário não é o contribuinte, o beneficiário são os dependentes dele, né? Aquelas pessoas que dependiam da força de trabalho dele, que dependiam do salário dele para viver. E essa pessoa falece, e esses dependentes precisam ter ah, esse amparo, né? Agora, a questão de valor dessa pensão, a duração, varia conforme a situação, tá? Existem situações específicas em que os dependentes da pensão por morte é por um período apenas, tá? Dependendo do tempo que aquela pessoa vivia as expensas, né, do contribuinte. Então, vai depender. Isso aí não inclui filhos, tá? Estou falando assim de questão marital mesmo, tá? Casamentos recentes e tudo, então tem situações em que não vai ser beneficiário da pensão por morte, tem situação que vai ser por um período apenas, tá? Depende também da idade da beneficiária, tá? Existem requisitos, tá? Da pensão por morte, não é assim, a pessoa começou o relacionamento e recente, a pessoa faleceu, a pessoa era contribuinte, faleceu, agora ela vai ser pensionista para o resto da vida. Não, depende da idade da dependente ou do dependente, depende do tempo que eles estão juntos e depende também da causa da morte, porque quando é acidente, é exceção à regra dessa questão do tempo, né, de relacionamento. Então, assim, a pensão por morte, ela tem o objetivo de que, isso é importante porque cai também muito em prova, né? O artigo 74. É que para que os dependentes segurados, filhos, cônjuges, companheiros, às vezes pais, que dependiam deles de alguma forma, tenham uma renda depois do falecimento dessa pessoa, tá? E ela é importantíssima, tá? Para garantir ali a continuação da subsistência da família, tá? Em caso da morte do provedor, tá? E contribuinte da nossa Previdência. Eu coloquei aqui também o artigo 29, que ele diz o seguinte: o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo. Por que eu pus esse artigo aqui? Para vocês verem um exemplo, tá? Sobre alíquota, tá? Como que a lei trata, assim, como que a pessoa vai receber, como que vai ser isso, como que é feito esse cálculo, tá na lei, tá? E é descrito assim, tá bom? Fazem cálculos, são cálculos, tá? Aí são porcentagens do valor que você recebia, porque o valor de contribuição, ele é a porcentagem em cima da sua remuneração, ali, do seu salário. Então, quem contribui com mais, ganha mais. Quem contribui com menos, ganha menos. Princípio da proporcionalidade, vocês se lembram, não sei se vocês se lembram lá que a gente estudou no início, tá bom? Ah, a lei 8.212 de 91, ela trata da organização da nossa Seguridade Social. Ou seja, ela trata dessa organização e financiamento e ela vai estabelecer como essas contribuições elas vão ser feitas, por quem, quanto que vai pagar, tá? Se vocês observarem, nós temos nosso sistema previdenciário, ele é tudo composto por leis, né? E elas regulam tudo, tá? Então, que é alíquota, dependente, tudo, tá? Então, a Lei 8.212 de 91 eu separei, ela também vai tratar da nossa Previdência Social, e eu separei alguns artigos dela, tá? Eu separei o artigo principal, na verdade, dela, que é o artigo terceiro, como eu disse, essas leis, elas estão disponíveis no site do Planalto, é importante ler, né, ter uma intimidade maior, tá, com essa legislação, porque eu estou separando o que geralmente é mais cobrado em concurso com relação a essas legislações,
mas o que geralmente está nos editais, né, de cobrança, mas é sempre bom quando você estiver tranquilo, assim, de dar uma lidinha, dar uma olhadinha, sabe? É sempre muito bom ter uma certa intimidade, tá? Porque a gente saber a doutrina, a teoria também é importante, mas saber a lei seca, estudar a lei também é bom, porque às vezes uma questão que cai ali, que pede uma coisa simples que estava no artigo, sabe? Um terço ipsis-literis no artigo, e não era nem questão de você entender ou de você ter o conhecimento em si, mas sim de você ter, eu não digo decorado, mas memorizado aquele artigo, entendeu? Então vamos lá. Esse artigo, o artigo terceiro dessa lei, ele diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Ele estabelece aí a origem das contribuições do sistema previdenciário, né? Que ele diz o seguinte: será financiado por toda a sociedade, ou seja, trabalhador, empregador, governo e outras fontes também são responsáveis por compor a massa patrimonial, por contribuir, por fazer esse caixa na Previdência Social, tá? Mas a principal fonte é o trabalhador, tá? A principal fonte é o trabalhador que contribui ali, que é o desconto direto em folha, tá? Esse artigo ele vai reforçar a ideia de que a Previdência Social ela não deve ser financiada só pelos trabalhadores. Como eu disse, são os principais, mas não os únicos. Tá? A gente tem também, é um esforço coletivo, porque a gente vai ter também aí a participação do empregador, que contribui com uma porcentagem, do governo, e outras fontes, tá? Então, assim, se em alguma questão cobrar sobre quais são as fontes do sistema previdenciário, quem contribui? Empregador, empregado, governo, tá? São as principais fontes, tá? E a principal é o trabalhador, tá? Isso vai refletir uma ideia de proteção social, porque por ser um direito da sociedade, um direito que é de todos, nada mais justo do que todos contribuam, tá bom? A gente tem também um outro dispositivo jurídico que está dentro aí, que está também regulamentando o nosso sistema previdenciário, que é o decreto 3.048, tá? De 99, tá? O que que esse decreto faz? Ele trouxe algumas regulamentações para a lei 8.203, algumas alterações, tá? Ela foi alterada por esse decreto. Artigo 39, que eu acho que é um dos mais importantes. O segurado poderá solicitar o benefício a que tem direito mediante requerimento do INSS, que deverá ser atendido dentro dos prazos legais. O que esse artigo trata? Esse artigo trata, basicamente, eu vou dar uma introdução aqui, que eu estou vendo meu tópico aqui, que eu havia até esquecido sobre esse decreto, porque ele não só alterou a lei 8.212, a lei 8.213, porque ele vai trazer algumas alterações, algumas novidades também com relação à concessão dos benefícios, cálculo de aposentadoria, contagem de tempo de contribuição, exigência e para solicitar benefício. Então, trouxe muitas alterações. Então, o decreto 3.048/99 ele é muito importante também. Só que você pode ir lá no site do Planalto e olhar diretamente a Lei 8.212 e 8.213, porque lá já é atualizado, entendeu? Lá já tem as alterações. Como foram alterações importantes, eu achei interessante trazer, tá? E esse artigo 39 ele determina que o quê? O INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o nosso gestor da Previdência Social aqui no Brasil, ele tem que atender o pedido de benefícios dentro de um prazo determinado. Lembra-se do princípio da eficiência e da finalidade? Então, esse artigo ele acaba estabelecendo uma espécie de rotina administrativa para garantir que os segurados possam acessar o benefício deles com eficiência, dentro de um prazo, dentro de um tempo, que você não fique ali 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos esperando para a aposentadoria, que você faleça às vezes esperando a aposentadoria, porque geralmente quando você pede aposentadoria, você já alcançou ali a idade e o tempo, né? Então, que você não fique desamparado enquanto você está aguardando ali, tá? É importante que a administração pública tenha uma celeridade para poder te entregar essa prestação jurisdicional. Ou seja, essa normatização dos procedimentos administrativos, né, e que parece que cada passo que a administração dá está na lei,
ele é essencial para garantir que as pessoas que são seguradas, que são futuros beneficiários, eles não enfrentem obstáculos de burocracia desnecessário para acessar um direito deles, entendeu? Então, assim, se a pessoa alcançou a idade, alcançou o tempo para poder se aposentar, que ela aposente de fato, que ela não fique ali anos esperando que o procedimento administrativo termine para que ela possa alcançar esse direito. Se um trabalhador está afastado de suas atividades porque sofreu um acidente, que aquele período que de fato ele está em casa e não está recebendo salário da empresa, deveria estar recebendo da Previdência, que não ultrapasse o tempo, que a família dele não passe necessidade. Olha, o princípio da dignidade da pessoa humana que tem que ser preservado. Você precisa ter o dinheiro para comprar seu alimento, para ter seu lazer, para pagar seus estudos, para pagar suas contas, né? Então, esse artigo, ele vem trazer isso, né? Que é muito interessante. A gente vai seguindo aqui, que a gente vai tratar agora de uma das alterações mais recentes, né? Do nosso sistema previdenciário, que é a Emenda Constitucional 103 de 2019. Eu vou trazer aqui alguns comparativos, alguns exemplos, que foi uma revolução mesmo na nossa Previdência Social que aconteceu em 2019, tá? Ela reformou a nossa Previdência, tá? Ela alterou a Constituição de 88, alterou regras de aposentadoria, de pensão, diversos benefícios, tá bom? Essa reforma da emenda constitucional, ela tentou promover um equilíbrio financeiro, tá? É, estabelecer novo regime para aposentadoria de trabalhadores e tal, respeitado aquilo que a gente já estudou, tá? Coisa julgada, age direito perfeito e direito adquirido. As pessoas que, na data da publicação, já tinham direito adquirido à aposentadoria, eles aposentaram pela norma antiga, tá? A gente tem também regras de transição e tudo, e tem as pessoas que estão sujeitas às novas regras, mas quem já tinha o direito adquirido ali antes se aposentou pela regra antiga, tá bom? É, vamos lá. É, eu trouxe aqui no nosso slide o artigo 201, para a gente começar por ele, que é o seguinte. Eu, na verdade, eu quis fazer um comparativo aqui com relação, porque é muito. A gente precisa ter acesso, né, ao edital para a gente ver exatamente o que, que vai ser cobrado. Então, enquanto isso, a gente vai aprofundar em tudo, tá? E depois que a gente tiver especificado, a gente vai né, seguir ali o que vai ser cobrado, tá bom? Mas aqui eu vou tentar explicar para vocês as mudanças que essa alteração legal trouxe no nosso ordenamento jurídico, tá bom? No nosso ordenamento previdenciário. É, a primeira alteração que teve, artigo 1º da emenda, ela alterou o artigo 40 da Constituição Federal. Falava sobre a aposentadoria dos servidores públicos, tá? O artigo 40, antes da reforma, ele tratava de aposentadoria de servidor público. Ela estabelecia um sistema próprio para eles, com possibilidade de aposentadoria por idade, ou tempo. Tinha também diferença entre servidores e trabalhadores do setor privado e tudo. Ah, a alteração que teve, após a alteração, o artigo ficou dessa forma: a aposentadoria de servidor público será regulada por um regime próprio de previdência social, que atenderá, no mínimo, exigência de regime geral de previdência, observada a necessidade de garantir equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio. Ou seja, ele sofreu algumas alterações que colocaram ela colocou muito próximo da aposentadoria de servidor público, daquelas que são aplicadas no privado. Aproximou muito no nosso regime geral de previdência social, né? Sendo que a aposentadoria no serviço público, no artigo 40, depois dessa emenda constitucional, ele se alinhou mais ao regime geral de previdência social, tá? Ou seja, introduziu ali idade mínima, tá? Exigência de tempo de contribuição, entendeu? Isso era para quê? Para criar um equilíbrio maior no sistema previdenciário, porque tinha uma diferença muito grande no sistema previdenciário do servidor público. Então, ao inserir isso,
ele deu como não igualou, tá? Mas chegou bem próximo, porque não tinha essas regras no sistema público, tá bom? Então agora o servidor público também está sujeito às regras muito parecidas com as regras do sistema privado, tá? Artigo que alterou o artigo 40 aí, tá? O segundo artigo da emenda constitucional é o artigo 201, que é o artigo 201 da nossa Constituição Federal, tá? Antigamente, o artigo 201, eu acho que ele está até no meu slide aqui, salvo engano, a aposentadoria será concedida aos 65 anos de idade para homens, 62 para as mulheres, podendo ser reduzida no caso de atividade especial. Então, é, esse artigo, ele considerava a possibilidade da aposentadoria por idade ou por tempo, né? Só que, com a alteração, ficou da seguinte forma: a aposentadoria será concedida ao segurado do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, observando a condição de idade mínima e tempo de contribuição conforme fixado em lei, estabelecendo os seguintes critérios. Para homem, 65 anos de idade, 20 de contribuição. Mulher, 62 de idade e 15 de contribuição, tá? Então, assim, foi adicionado esse novo critério, né? É, e ele acabou introduzindo uma idade mínima, tá? Para aposentadoria, tá? E ele elevou, né, a idade mínima, 65 homem e 62 mulher, e fixou um tempo mínimo de 20 anos de contribuição para o homem e 15 para a mulher. Lembrando que quem já tinha o direito adquirido, quem já tinha idade para aposentar, antes disso, já poderia ter aposentado, tá? Isso aqui serve, que é aquela questão que a gente viu sobre direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito, tá? Não vai alcançar. Então, se você já tem o direito adquirido antes dessa lei e a forma antiga é mais benéfica para você, ou seja, você já se aposenta na forma antiga, você não entra no novo padrão, tá bom? É, A principal mudança disso aí também trouxe uma certa igualdade de tratamento entre homem e mulher em relação à idade mínima, entendeu? Antes era uma diferença de 5 anos, entendeu? E diminuiu isso aí, né? Então, hoje em dia é 65 homens e 62 mulheres, tá? 20 anos de contribuição para os homens e 15 para as mulheres. Ah, continuando aqui. O artigo 9. Os segurados do regime de previdência social poderão se aposentar com base na soma dos pontos, né, famoso fator, idade mais tempo de contribuição, conforme regra de transição. Tá? A gente tem também as regras de transição, ou seja, foram regras criadas para transicionar essa aposentadoria considerando a nova legislação. Tá? Eu separei também uma outra alteração que eu julguei ser interessante aqui para o nosso tema, que seria o artigo 3º da emenda constitucional, tá? Que é o que alterou o artigo 195 da Constituição Federal, tá? Que antigamente, o 195 da Constituição, ela tratava de arrecadação, das formas de arrecadação para o nosso Sistema Geral de Previdência Social, né? Como seria essa arrecadação? E determinava também contribuição social que também viria dos trabalhadores, tá? E dos empregadores também. Essa alteração, a 195, após a alteração da emenda constitucional, ficou da seguinte forma: contribuição social para a Seguridade Social, se acompanhar comigo o artigo 195 da Constituição Federal, devem ser pagas tanto pelo empregador quanto pelo trabalhador e também pelos trabalhadores autônomos, com a atualização de alíquota e aumento da participação dos servidores públicos. Ou seja, ela ampliou a base de contribuição da Seguridade Social. Ela incluiu novas categorias de contribuintes e reajustou a alíquota. Ou seja, ele foi modificado para permitir que mais segmentos da sociedade contribuam para o sistema previdenciário, tá? De modo a garantir a sustentabilidade financeira do sistema. O sistema precisa de pessoas contribuindo para que outras pessoas possam usufruir quando chegar a vez delas, entre aspas, né? A gente tem também o artigo 4º, tá? Que alterou o artigo 201, parágrafo 11.
No texto original do parágrafo 11, ele falava sobre a pensão por morte, que, inclusive, que a gente falou agora há pouco, né? Que ele garantia a transferência do benefício para dependente do segurado falecido, né? Aí, o novo texto ele está da seguinte forma: a pensão por morte será devida aos dependentes do segurado, observado o requisito de tempo de contribuição, redução no valor do benefício, conforme novas regras de cálculo. Ou seja, essa alteração, a emenda constitucional, ela alterou também a pensão por morte, porque ela alterou a fórmula de cálculo do benefício, tá? Ela passou a ser, a pensão por morte passou a ser proporcional ao tempo de contribuição do segurado falecido. Entende? Isso impacta diretamente os dependentes, que antes recebiam benefício integral independente do tempo de contribuição, tá? Você não tinha necessidade de comprovar tempo de contribuição do falecido, era só entrar com o pedido e tudo, tá? Hoje em dia, não. Com essa alteração, é necessário comprovar o tempo de contribuição para ser feito um cálculo sobre qual será o valor dessa pensão por morte, tá? Artigo 201, parágrafo 11 da nossa Constituição Federal, com alteração da emenda constitucional. Tem também o artigo 5º da emenda, que alterou o artigo 40, parágrafo 1º da Constituição. Aqui, gente, eu separei os mais importantes, aqueles que são mais cobrados, tá? Por isso que eu preciso que vocês acompanhem os artigos comigo, que vocês anotem esses artigos para vocês estudarem eles depois, tá bom? A gente também está à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários, vocês podem perguntar, tá bom? O artigo 5º, alterou o artigo 40, parágrafo 1º da Constituição Federal. Antigamente, no texto original, ele tratava, o que a gente estava falando, sobre aquela aposentadoria de serviço público, que teve alteração para tentar deixar da forma mais aproximada possível da Previdência Social do setor privado, tá? Então, ele estabeleceu que o tempo de contribuição do servidor público seria contado de forma diferente do que a do regime privado, o texto antigo. Com a alteração, o texto novo, trazido pela emenda constitucional, o servidor público aposentado ele tem que comprovar agora um tempo mínimo de 20 anos de contribuição e cumprir uma idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulher. Você viu que tudo buscando equiparar, de certa forma, trazer uma certa igualdade para quem é do setor público e quem é do setor privado, tá? Nos critérios de carência, contribuição, tempo de contribuição, é, e alíquota para recebimento, etc. Porque tinha uma disparidade muito grande, tá bom? Essa alteração vai trazer o servidor público para o mesmo regime de aposentadoria do setor privado, tá? E aí, porque ao estabelecer uma idade mínima, que é coisa que não tinha, tempo de contribuição e etc., semelhante ao regime, eu falo no sentido, não é que não tinha, mas existente, semelhante ao sistema do regime geral, do regime privado, entendeu? Trazendo para perto, para que o mais parecido possível, tá? Do regime privado com o regime público, ela vai equiparar essas condições de aposentadoria. Então, vai acabar que o setor público vai ter as mesmas regras de aposentadoria do setor privado. Por isso, essa alteração trouxe basicamente isso, tá? Então, assim, fazendo uma comparação aqui, antes da emenda constitucional, o Brasil não tinha idade mínima unificada para todos para se aposentar, tá? Essa reforma trouxe uma idade mínima geral e obrigatória para aposentar, que é 65 anos homem, 62 anos para mulher, tá? Questão do tempo, trouxe também tempo de contribuição. Estou falando aqui das principais alterações, tá? Da emenda constitucional. A gente não sabe ainda se vai ser objeto, mas muito provavelmente vai, tá? Porque é um tema importantíssimo, né? Emenda constitucional 113. Então tá, a gente tem idade mínima, a gente tem outra alteração muito importante nessa emenda, tempo de contribuição. Foi aumentado para garantir que o trabalhador tenha uma participação mais longa no sistema, né? Que eu não sei se você se lembra, o pessoal reclamou muito sobre isso. Nossa, ninguém vai mais se aposentar. Acabou. Porque ele aumentou o tempo de contribuição também. 20 anos para homem e 15 para mulher. A aposentadoria de servidores públicos também, que foi alterada. Antes da reforma, eles tinham um regime próprio de aposentadoria, tá? Que era muito mais favorável do que o privado, né? E a reforma estabeleceu uma equiparação entre o servidor público e o servidor privado, tá? Impondo, que a gente fala do servidor do regime geral, né? GPS, Regime Geral de Previdência, e o servidor público tinha um regime dele.
e trouxe isso para perto, impondo as mesmas exigências de um sistema no outro, tá? O cálculo da aposentadoria e pensão por morte. Outra coisa muito importante que eu falei aqui que foi alterada. A pensão por morte passou a ser proporcional ao tempo de contribuição. Ou seja, o valor de benefício ele é reduzido de acordo com o tempo de contribuição. Então, não basta que o falecido, o decújo, seja um contribuinte. Tem que saber por quanto tempo ele contribuiu, para ver quanto que os seus pensionistas irão receber, tá? Financiamento e contribuição, outra alteração muito importante, que ela alterou a base dos contribuintes. Então, tornou a progressão, as contribuições mais progressivas, mais amplas e angariando mais gente, porque você precisa de gente na base contribuindo, né? Senão o sistema, ele rui, né? Ele vai à ruína. E ele aumentou também a alíquota do servidor público. Então, as principais alterações da emenda constitucional 103 de 2019. Alteração da idade mínima, alteração do tempo de contribuição, a alteração da aposentadoria para servidor público, a alteração do cálculo da aposentadoria e pensão por morte e a alteração do financiamento e contribuições com relação aos servidores públicos, tá? Ah, então, eu coloquei uma breve conclusão aqui, né? Que, como eu disse, é complexo um pouco, mas é fundamental, é necessário, é um direito constitucional, tá? A gente tem a Constituição de 88, Lei 8.212 e 203, ó, trava a língua. E a gente tem as instruções normativas que a gente estudou na aula anterior, os artigos. Eu tentei trazer aqui para vocês os artigos que eu julgo mais importantes, as alterações mais importantes, que é algo que é sempre para ter atenção, sabe? Colocar um asterisco ali, porque são conteúdos muito cobrados, tá? Eu espero que a aula tenha sido produtiva. Eu estou à disposição, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tirar comigo. Um grande abraço a todos.